O stand mais forte de Jojo segundo os status. Os status de Jojo nem sempre são a fonte mais confiável de informação. Existem muitas variações, muitas inconsistências e muitas confusões, principalmente na parte 3 e na parte 4 de Jojo. Mas mesmo assim, os status são uma boa visão superficial do que um stand pode oferecer. Então nós vamos ver qual que é o stand mais forte de Jojo seguindo os status. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar brevemente como funcionam os status em Jojo. Os status dos stands são divididos em 6 categorias. Poder destrutivo, que pode se referir tanto à força física quanto à capacidade de destruir, apagar ou desintegrar a matéria. Velocidade, que pode se referir à velocidade do stand ou à velocidade das suas habilidades. Alcance, que pode se referir ao alcance da habilidade do stand ou ao alcance do próprio stand. Duração já é um tópico mais complicado de explicar, porque muita gente considera a duração como o tempo em que a habilidade do stand fica ativada, mas também muita gente considera que a duração é a resistência do stand em si, e isso fica ainda mais complicado porque o próprio Araki faz confusão nos status. Então ainda nem temos exemplos entre stands para confirmar essa categoria, mas vamos esperar mais um pouquinho para falar disso. Precisão é a categoria correspondente ao quão assertivo o stand é nas suas habilidades, visão, ataques físicos. Um bom exemplo disso é o Star Platinum, que tem A em precisão e praticamente fez uma cirurgia cerebral no Kakyoin. E o último é o potencial de desenvolvimento, que determina o quanto o stand ainda pode evoluir. Em poder destrutivo, existem vários stands com o mesmo nível de status: Star Platinum, Kiss, Notorious Big, Crazy Diamond, mas o stand mais fisicamente forte da obra é o Crazy Diamond. O Araki revelou isso no livro Jojo A Go-Go, mas se fôssemos avaliar pelo critério de destruição através de explosões e desintegrações, o primeiro lugar ficaria com o Killer Queen e o The Hand, porque apesar do Cream do Vanilla Ice apagar tudo que vê pela frente de uma forma muito mais perigosa, ele não necessariamente destrói tudo que toca, mas sim envia para a dimensão do vazio. Já o The Hand de Okuyasu realmente apaga qualquer coisa da existência, e o espaço se remodela para encaixar no espaço apagado. Já no caso do Killer Queen, ele é capaz de vaporizar tudo só de tocar, então ele é um caso que nem dá pra gente discutir tanto. Em velocidade, o stand que mais se destaca, obviamente, é o Made in Heaven, o terceiro stand do Padre Pucci. Ele se destaca principalmente por se encaixar em dois critérios que são usados para classificar a velocidade. A velocidade da sua habilidade foi capaz de acelerar o universo, fazendo com que um processo que levaria trilhões de anos acontecesse em poucos minutos. Isso somado ao fato que ele também pode acelerar junto com o universo, ou seja, pode sincronizar a velocidade do stand com a velocidade do universo que está sendo acelerado, ultrapassando todos os limites de velocidade que qualquer stand já tenha estabelecido. Mas vale uma menção honrosa ao Tower of Grey, aquele mosquito dos infernos que desviou de uma sequência de socos do Star Platinum como se estivesse brincando. Aliás, para você ter uma ideia de como os conceitos de status são extremamente confusos, o Wheel of Fortune, literalmente um carro, tem D em velocidade, e até hoje eu nunca achei algum motivo minimamente plausível para justificar isso. Em alcance, temos destaques como Moody Blues, Heart Attack e Black Sabbath. Moody Blues, por reproduzir ações de outras pessoas, pode se distanciar livremente do Abaque para cumprir as ações em que ele esteja imitando, e o Heart Attack e o Black Sabbath são stands automáticos. Praticamente todos os stands desse tipo têm um alcance limitado, que não afeta o nível de poder do stand, permitindo o usuário estar em Cuiabá enquanto seu stand está matando alguém no Rio de Janeiro. Mas definitivamente, o que mais se destaca é o Notorious Big, já que seu usuário não está vivo, e o stand age de forma totalmente independente. Seu alcance é infinito, ele pode existir e atacar em qualquer lugar do mundo sem nenhuma restrição. Em duração, volta aquela questão complicada que eu citei. Então vamos considerar os dois cenários. Se duração significa resistência, o stand mais resistente é o Notorious Big, mas talvez o 20th Century Boy poderia ficar em primeiro lugar. Mas tecnicamente ele não resiste aos ataques, ele redireciona os ataques. Os ataques nem sequer tocam nele ou no seu stand, então o Notorious Big é o mais resistente, já que é impossível causar qualquer tipo de dano físico a ele. Agora, se formos avaliar pelo critério de duração de habilidade, fica bem mais incerto, já que vários stands mantiveram suas habilidades ativas por longos períodos de tempo, mas eu apostaria o primeiro lugar para o Wonder of You, já que ele é capaz de se manter na forma humana por um período de tempo indefinido. Além de que, enquanto seus inimigos estiverem tentando persegui-lo, essas pessoas sofrerão com a calamidade, sem nenhum limite de tempo definido. Mas como eu disse, vários stands já mostraram um bom nível de duração. Se formos considerar a duração nesse sentido, até mesmo os mais idiotas, como o stand do Oingo, que manteve a máscara do Jotaro por um tempo indeterminado, o Yellow Temperance, que se manteve
manteve disfarçado de Kakyoin por horas, sem que ninguém ao menos percebesse. O Surface, o stand do Hazamada, que manteve um sósia do Josuke por várias horas. O Jumping Jack Flash, que manteve o efeito da gravidade na prisão até a morte do seu usuário, e sem nenhuma demonstração de cansaço ou exaustão. Como você pode ver, duração é com certeza a coisa mais complicada. Em precisão, o primeiro lugar certamente fica com Tusk Ato 4, porque o ataque com Spin Infinito persegue a vítima por infinitas dimensões, mesmo que ela troque de corpo com alguma contraparte sua, como foi o caso do presidente dos Estados Unidos, a rotação continua perseguindo e puxando a vítima pro buraco. Porém, esse ataque pode ser redirecionado ao usuário do Tusk. Agora, em potencial de desenvolvimento, vários stands têm A nessa categoria, mesmo que nem seja mostrado nenhum tipo de desenvolvimento nesse mesmo stand. Mas de qualquer forma, o primeiro lugar fica com o Tusk de Johnny Joestar, e em segundo fica com o Echoes de Koichi, já que a principal característica dos stands deles é ser dividido em atos, é evoluir o nível do seu poder conforme a personalidade do seu usuário também evolui. E como o Tusk tem uma evolução a mais do que o Echoes, ele fica em primeiro lugar. Tá difícil achar um app pra assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV e melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, até mesmo jogos de times de futebol do mundo todo, ao vivo e muito mais. Tem todas as partes de Jojo? Com certeza tem. Tem de tudo e todas as partes de Jojo tem até o live action de Jojo. No primeiro link da descrição vai estar o link da YouCine pra você baixar. Mas até agora nós avaliamos apenas individualmente como cada stand se encaixava nas categorias individuais. Então, o stand mais poderoso através dos status seria aquele que tem A ou infinito na maioria dos critérios que foram apresentados, certo? Por isso, segundo os status de stand, o stand mais forte da obra de JoJo's Bizarre Adventure é Notorious Big. Sim, a maçaroca de carne da parte 5 é tecnicamente o stand mais forte de Jojo. Seus status são A em poder destrutivo, infinito em velocidade, já que ele se torna mais rápido dependendo da velocidade do seu alvo no ambiente, infinito em alcance, como eu disse agora há pouco, infinito em duração, e aqui faz mais sentido se a gente considerar que a duração se refere à resistência, e A em potencial de desenvolvimento. A única categoria em que o Notorious Big não possui A ou infinito é na sua precisão, que está definida em E, mas isso é uma categoria comum de qualquer stand automático, já que eles não possuem nenhum alvo definido, apenas atacam conforme instruções pré-estabelecidas. O exemplo disso é o Heart Attack, que tinha como alvo o Koichi e o Jotaro, mas ele apenas atacava os alvos baseados na temperatura, então ele destruiu tudo naquela alfaiataria, menos Jotaro e Koichi. Isso também acontece com o próprio Notorious, que poderia ter matado Trish, mas focou seus ataques em um relógio. Seguindo os status, ele é certamente o mais forte, mas até se a gente não fosse seguir esse critério, poucos stands teriam como ganhar dele de alguma forma. O Star Platinum não causaria nenhum arranhão, nem de longe. O máximo que ele conseguiria fazer seria parar o tempo para poder, de alguma forma, escapar ou pensar em alguma forma de fazê-lo seguir outro alvo. A gangue Butcherati, por muito pouco, também não foi aniquilada. O Crazy Diamond nem se discute. O The Hand não teria área o suficiente para apagar sem ser devorado antes. E por aí a gente segue uma lista enorme. Até mesmo o Made in Heaven perderia para o Notorious Big, porque ele se adaptaria à velocidade do put e poderia alcançá-lo sem a menor dificuldade. Dos poucos stands que venceriam Notorious Big, a gente tem o Killer Queen, que poderia destruir todas as células dele sem deixar nada para se regenerar. O Vanilla Ice, que poderia desintegrá-lo do início ao fim. E talvez o Lovers da parte 3, que poderia inserir um parasita que devorasse a carne dele aos poucos. Mas isso aí é bem hipotético. Então mesmo que ele não seja definitivamente o stand mais forte da obra, ele certamente daria um trabalho gigantesco para qualquer um deles.